Então, em primeiro lugar, boa noite, né, a todas vocês e ao Francisco. Hoje nós vamos começar então com a segunda atividade, né? A ideia aqui é ser mais uma espécie de um grupo de estudo, né? Então, nesse momento a gente ainda está com um formato assim que lembra um pouco um formato de aula, né? Eu expondo, né, os tópicos, né, a serem tratados, mas seria interessante que mais para frente, pelo menos, a gente pudesse fazer algo mais dialógico, assim, que outras pessoas pudessem apresentar também, né? A gente poderia fazer algumas leituras, comentários de leituras, mas acho que por hora está funcionando bem assim, a gente continua ainda um tempo, né, com esse formato um pouco mais formal, né? Aqui eu acho que todo mundo, se não todo mundo, uma parte já me falou, né, que assistiu a primeira atividade que a gente fez, né, a primeira aula, né, sobre o primeiro princípio. Eu queria começar então, assim, antes da gente entrar no tema da segunda atividade, perguntando se vocês gostariam de fazer ainda alguma consideração a respeito do primeiro princípio, né, daquela primeira aula, ou alguma dúvida que tenha ficado, que vocês queiram conversar, tratar, dirimir. Tem alguma questão, alguma pergunta? Não? Bom, então, se pudermos, vamos iniciar já, então, com o assunto da segunda aula, né? Eu vou tentar fazer uma apresentação bem mais breve do que na primeira. Então, na primeira atividade tinha toda aquela parte de contextualização, né, histórica, né, sobre, né, o Yang Qianfu, o Chen Weimin, né, que é o autor do texto que nós estamos comentando, né, estamos utilizando como base para comentar, que é exatamente um texto sobre os 10 princípios do Tai Chi Chuan, segundo o mestre Yang Qianfu, né, ou segundo a família Yang, né, segundo ali os clássicos, os textos que ficaram clássicos, né, dentro da família Yang. E aí, para a gente lembrar um pouquinho, vou começar a compartilhar aqui uma tela com vocês, para a gente se lembrar quais são esses 10 princípios, né? Todos eles a gente vai tratar mais pormenorizadamente, né, ao longo de outros momentos, né, que a gente vai se reunir. Na primeira atividade, a gente tratou do primeiro princípio, né, que é esse que está aqui, ó, no início dessa lista, né, Shilin Din Jin. E hoje nós vamos trabalhar os dois que seguem, né, na sequência, Han Xiong Papei e Sun Yao. Tá? Esses são os dois princípios que nós vamos tratar hoje aqui. Só para a gente sempre recordar, né, essa listinha aqui eu acho que é daquelas que a gente deve fazer uma impressão e colocar na porta do guarda-roupa, né, para toda vez que vai se trocar a gente decorar, né, igual a gente fazia lá no ensino médio, quando ia fazer vestibular. Né, eu tenho meus cabelos brancos aqui, da época do vestibular, a gente fazia as listinhas e colocava, né, no guarda-roupa. Essa listinha aqui é uma listinha para quem pratica Tai Chi ter no guarda-roupa. O quarto princípio ali, né, que é o Fan Xi Xi, né, que é o distinguir, às vezes, cheio e vazio, substancial e insubstancial. A gente vai trabalhar na próxima vez que a gente se reunir, a gente vai certamente incluir esse princípio. Chen Jian Jui Zhou, né, que é o fundar, né, geralmente as pessoas falam afundar ombros, né, e pender os cotovelos para baixo, né, uma das maneiras de traduzir isso. A gente também deve trabalhar no próximo encontro nosso. O sexto princípio, né, aqui na sequência, Yong Yi Bu Yong Li, né, que é um dos princípios mais interessantes, né, que é não usar a força, mas usar essa intenção, né, essa palavra difícil de traduzir, que é o Yi, né, que a gente vai tentar trabalhar sobre elas, né, sobre essa categoria num outro momento. Shang Xia Shang Sui, né, que é o superior e o inferior seguem-se mutuamente, né, traduzindo aqui bem literalmente, né, que é essa ideia de que você tem que ter uma coordenação, né, entre o superior e o inferior, né, os membros inferiores e os membros superiores, a parte inferior do corpo e a parte superior do corpo. O oitavo princípio, que é o Nei Wai Xian He, né, que é unificar, né, ou harmonizar, né, o interior e o externo, né, o interno e o externo.
que tem muito a ver com a atitude que a gente tem ao praticar também o Tai Chi, né? Então, essa harmonia entre o nosso movimento e aquilo que é o movimento da nossa mente, o movimento das nossas emoções, enfim, tudo que é interno. E o Xianglian Putuan, né, que na sequência do movimento, né, fazer sem interrupções, sem quebras, né? Essa ideia do movimento contínuo, movimento continuado, né, do Tai Chi, está expresso aqui nesse 9º princípio. E o 10º princípio, né, que é Dong Zhong Qiu Jin, né, que é movimentar-se no centro procurando a quietude. Né, seria uma tradução bem quase literal desses 4 ideogramas. Né. Essa ideia, então, que muitas vezes é traduzida como buscar a quietude no movimento, né, que é uma ideia bem interessante, né, e desafiadora até dentro do Tai Chi. Né. Mas hoje nós não vamos trabalhar, né, todos esses princípios, né, nós vamos ficar com o 2º e o 3º, né, Han Xiong Pa Bei e Sun Yao. Né. Então, primeiramente aqui, eu selecionei os ideogramas, né, que aparecem nessa formulação. Né. Vocês devem notar, né, ou ter notado, que na formulação dos 4 princípios, né, quando ela se dá em chinês, né, no original, normalmente essas frases são formadas ali por 4 ideogramas. Né. Há algumas exceções de 5 ou de 2 ideogramas, uma exceção de 3, né, mas quase todas são formadas por 4 ideogramas, né, ou 4 sinogramas, que é um tipo de formulação, um estilo de formulação, né, bem comum e erudito na cultura chinesa, né, de formar frases, né, que tenham um sentido amplo, mas que fiquem condensados numa fórmula fácil de memorizar. Né? Então, seria uma espécie de um ditado, né, se a gente quiser colocar assim nos termos da nossa cultura, né, em que nós temos algumas palavras-chave, e essas palavras-chave elas acabam aludindo a um todo um pouco maior. Né? E aí, nesse caso aqui do 2º princípio, a gente tem exatamente isso, né? Que é essa sequência, essa fórmula de 4 letras, né? Geralmente ela é referida como Chang-Yi, né? Que é o termo utilizado para se referir a esse tipo de construção, né? Muito usado em poesia, inclusive, também, né? Ou em textos clássicos antigos chineses, né? Que são aí imitados, né, por autores ali do início do século XIX, do século XX, né, do meado do século XIX, que quando essas fórmulas foram compiladas. Né. Então nós temos aqui 4 palavras, né, ou 4 letras, ou 4 caracteres, né, que é o Han, Xiong, Pa e o Bei. Né. Então são essas 4 que estão aqui. Essas 4 partes, elas envolvem 2 verbos, tá? Então coloquei eles separadamente aqui, que é o verbo Han e o verbo Pa. Né? E, ao mesmo tempo, se refere a 2 partes do corpo, né? Que é Xiong, tórax, e Pei, costas. Né? Em relação aos verbos, né, eu fiz questão de colocar aqui os radicais que os formam. Né? No chinês, desde o século XVIII, existe um sistema, né, de classificação das palavras por meio de radicais, né, um sistema conhecido como Kanchi, né, do dicionário de Kanchi, do século XVIII. A palavra Han, que é esse primeiro verbo que aparece nessa formulação, ela vem do ideograma, né, ou do radical de Kanchi, kou, né, que literalmente é boca. Aquela palavrinha, aquele quadradinho aqui, né, que forma a palavra kou, é boca. Né? Então tem uma relação desse verbo Han com a palavra boca. E, por outro lado, o ba também se associa a uma outra parte aqui do corpo, né, que é a shou, que é mão. Né? Então, kou e mão, né, boca e mão, kou e shou, estão na base, né, raiz, né, das palavras Han e Pa. Han é uma palavra de uma origem onomatopaica. Né? Ela tem um sentido onomatopaico. Né? Han, né, é uma palavra, é um som que sugere um significado, nesse caso aqui.
que é a ideia da boca fechando. Imagine que você está engolindo algo, né, e a boca vai fechar, faz assim, né? Percebem assim, onde está a onomatopeia, né? Quando eu estou fechando alguma coisa dentro da boca, eu faço né? Essa é a origem aqui desse verbo han, né? Que é extremamente difícil de traduzir se a gente for pensar em han tórax, né? Fazer um han com tórax, né? Mas essa é bem a ideia que está sendo sugerida nesse princípio, nessa habilidade que está presente nesse princípio, né? Quando o Chen Weimin vai comentar Han Xiong, ele chama isso de uma habilidade, assim como ele chama Pa Bei também de uma habilidade. Quando vocês já devem ter ouvido, né, a formulação do segundo princípio, né, muitas vezes essa formulação aparece como afundar o peito. Né? Vocês já devem ter se deparado em algum momento com essa formulação, afundar o peito. Né? Afundar o peito dá aquela ideia de que como se fosse tivesse uma força aqui no centro, né, do tórax, e essa força viesse para dentro. Né? Então essa é a ideia do afundar o peito aqui. É como se estivesse enfiando uma estaca aqui, né, no coração, e aí com isso o nosso tórax afunda. Né? Essa é uma ideia possível para a gente pensar esse Han, né? Essa ideia de afundamento, né? Você pensar num ponto aqui que está sendo pressionado. No entanto, quando a gente pensa na ideia dessa boca fechando, né, nessa ideia dessa boca, né, fazendo esse movimento, e a gente colocar o movimento da boca assim, aqui vamos imaginar uma boca na horizontal, né? Aqui a gente tem o lábio inferior, o lábio superior, fazendo isso aqui, né? Vamos pensar essa boca se ela estiver na vertical, tá? E vamos pensar que aqui a gente tem o nosso tórax, aqui no centro seria nosso tórax, e nós faríamos assim, ó, com o conjunto da nossa caixa torácica. Ó. Se fizesse esse fechar aqui, como se fosse uma boca fechando, tá? Então, essa é um pouco a ideia. Então, vamos imaginar que tivesse uma boca aqui na horizontal, né? Ela estaria fazendo isso aqui, ó. Percebem? Conseguiram ver minha mão, né? Ela estaria fazendo, então, isso aqui, ó. Fechando. Né? Então, essa é a ideia muito aqui presente no Han Xiong. Né? É usar o nosso tórax como uma boca fechando. Ou então fechar o nosso tórax nessa boca imaginária que nós estamos fazendo aqui, né? Que está fechando. Né? Então, imagina nossos órgãos internos lá dentro, né? O coração, né? Que está nessa região aqui mais central do corpo. Né? É como se isso daí tivesse um invólucro, né, se fazendo, né, e abarcando tudo isso lá dentro, né, por meio do nosso tórax. Né. Se a gente pegar, por exemplo, no Tai Chi Sum, o Tai Chi Sum tem um movimento muito característico da forma Sum, que é abrir e fechar mãos. Não sei se vocês já viram ou se já praticaram o estilo Sum. Né? Abrir e fechar mãos, eu vou tentar levantar um pouquinho aqui. No abrir e fechar mãos, a gente faz um movimento mais ou menos assim. Tem as mãos nessa altura, mais ou menos, né? E a gente vai abrir e fechar. É isso aqui, ó. 1, 2. Né? Então, nesse momento, por exemplo, eu inspiro e aqui eu solto o ar. Tanto num caso quanto no outro, tanto abrindo quanto fechando, eu tenho um afundamento aqui de peito. Apesar de quando eu abro, dá uma impressão de que eu vou abrir, porque se eu fizer assim, realmente eu abro, mas não é exatamente assim que a técnica funciona, eu tenho que afundar lá atrás, então não vai abrir. Principalmente quando eu solto o ar, eu tenho esse Han, né? Esse Hanshun aqui. Né? Então é como se eu estivesse aqui, ó, comendo, né, o centro do meu corpo com o meu tórax. Tá? Então essa é a ideia do Hanshun. E o Pa Bei? Né? Pa Bei, o Chen Weimin vai dizer que é um efeito de Hanshun. Né? Ela não deve ser uma habilidade que a gente produz artificialmente. Né? Muitas vezes você já deve ter ouvido arredondar as costas. Né? É muito essa ideia, né, do Pa Bei. Né? Então o que acontece? Né? Quando eu faço assim, ó, né? Fazendo exageradamente aqui com o ombro, né? Quando eu faço assim, eu gero uma curvatura
lá nas costas, né, de modo que minhas escápulas elas se afastam, né? Então as escápulas lá atrás vão se afastar e aquilo que era umas costas mais retinhas, assim, na minha horizontal, vai fazer uma curva, né? Vai fazer uma curva. E, de fato, se vocês fazem esse movimento mais exagerado, dá para perceber que automaticamente a gente tem um afundamento também do peito, né? Então, a gente tem uma curva por dentro e uma curva por fora, o côncavo e o convexo, né? Então, a gente faz essa forma, né, coordenadamente, né? No entanto, aqui, a lógica empregada, tanto na formulação quanto na explicação do Chen Wei-Min, ela é contrária. Não é que a gente, ao arredondar as costas, a gente afunda o peito. É a gente afundando o peito, né, ou Han Xiong, que a gente produz esse efeito de arredondamento nas costas. E isso tem a ver com esse verbo ba. Né? Ba seria arrancar. Né? Mais ou menos, a ideia, na verdade, de arrancar uma planta com a raiz e tudo do solo. Já devem ter plantado, né? Estou vendo até umas plantinhas aí na casa da Maraísa, aí atrás dela, né? A planta, né, quando você vai tirar a planta com a raiz e tudo, né, do solo, né, você puxa assim, a terra até levanta, né? Já devem ter visto essa coisa, né, da terra levantar quando está puxando, né, a planta. E esse é o efeito aqui, né, que está sendo sugerido. Ou seja, quando a gente produz esse Han Xiong, o Qi, né, essa força vital que nós temos no centro do corpo, ele vai se dirigir para as costas. Né? Então vai haver uma produção de uma força para as costas, e esse Qi vai aderir nas costas, né? Vai ficar ali preso nas costas, porque não tem como sair das costas, né? E as costas com isso vão ir para fora, né? Como se fossem ali raízes sendo puxadas para fora, como se tivesse uma força aqui do lado de fora, puxando, né, essas raízes para fora. Isso forma essa ideia do arredondamento. Né? Essa é um pouco a metáfora que está aqui nessa ideia, né, do Pa Bei, né? Como se a gente estivesse arrancando as costas. Né? Só que isso se dá por um efeito da força, né, que, ao Han Xiong, nós mandamos lá para trás, né, naturalmente. Tá? Por que eu estou explicando isso dessa forma? Né? Não é só para ficar uma coisa diferente, exótica, que também fica, né? Fica uma coisa diferente, exótica, né? Que a gente normalmente não ouve esse tipo de explicação. Mas é para a gente entender a sutileza do movimento, né, que precisa ter nesses princípios. Assim como no primeiro princípio, aquela força que sobe, né, ascendente, ela é uma força suave, né, que tem a ver com essa ideia do Xi, né, do vazio, né, do insubstancial. Aqui também, essas forças que vão aparecer são forças sutis. Então, esse fechar o peito não é aquela coisa que eu afundo assim, né? Não é um afundar no sentido duro, pesado, intenso. Né? É algo muito sutil, como se a gente estivesse fechando a boca devagarzinho. Né? Então tem uma delicadeza, né? Como se a gente estivesse pegando ali, né, apreciando ali um chá, alguma coisa assim, tomando uma água com a pontinha da boca, né? Fechando levemente aquele tantinho de água. Então é essa a ideia. E também o arredondar as costas não é algo expansivo demais, algo muito manifesto, mas é um efeito assim de uma força que vai e naturalmente modela a estrutura como um todo. Né? Então isso é importante aqui. Tanto o segundo e o terceiro princípio, eles têm muito a ver com relaxamento. Né? Relaxamento não é largar, mas tem a ver com não fazer força, né? Não utilizar força. Depois vai aparecer lá no sexto princípio também. Né? Ou seja, de tentar organizar essa estrutura de uma maneira não forçosa, de uma maneira que seja natural, né? De que corresponda ao nosso corpo como ele é, né? No seu tônus mais natural, no seu tônus mais convencional, né? Normal. Né? Claro que quando a gente fala normal aqui não significa habitual, né? Porque nos nossos hábitos a gente treina o nosso corpo no nosso dia a dia, né?
muitas vezes de formas antinaturais, né? Depender do jeito que a gente senta, depender do jeito que a gente olha para a tela, né? Depender do jeito que a gente, né, se relaciona com o objeto chamado celular, né? E tudo mais. Então, às vezes a gente fala em natural, em espontâneo, as pessoas acham que é o habitual, que nós estamos habituados a fazer. E não, né? O natural, quando nós temos hábitos enraizados, né, que não são naturais, que são sociais, que são comportamentais, que são da nossa cultura e da nossa sociedade, a gente tem que se reabituar com o natural, né, com aquilo que é mais relaxado e próprio da nossa estrutura corporal. Tudo bem? Até aqui? Tá? Se tiverem dúvidas, se quiserem me interromper, tá? Sem problemas. Fica bacana também. O próximo slide aqui, eu coloquei 4 noções. A Laís quer fazer uma pergunta? Eu quero fazer uma colocação, porque eu achei muito bonito o que você falou agora. O som está muito baixo, né? Está um pouquinho baixo, mas dá para eu ouvir aqui. Tá, então, depois que eu falar, eu vou ajustar, tá bom? Tá? É só para não perder a oportunidade. Uhum. Nas nossas aulas do sábado online, nós temos a Andrea, e ela traz muito essa ideia metafórica da estética da Uhum. cultura oriental. E aí, à medida que você foi explicando, eu fui me lembrando das colocações dela, né? E, como você disse, é muito sutil as palavras, as alegorias que eles fazem, né? Quando você falou da arrancar a planta pela raiz, por exemplo, eles estão direcionando a nossa intenção para nós movermos essa energia interna. Aí, Uhum. o que eu fiquei imaginando, né? Essa postura que não é a nossa postura ideal, vou colocar entre aspas, porque a gente realmente modela o nosso corpo de maneira errada, né? Não saudável. Então, quando a gente modela o corpo como eles colocam, a gente direciona a nossa energia vital de uma maneira melhor, saudável. Então, é fazendo uma força intencional para o centro do corpo, expandindo atrás. Depois, acredito que Uhum. você vai falar, mas assim, eu fiquei pensando no que a gente aproveita de deslocar a energia para as costas. Se a partir dali ele dispersa, se a partir dali ele redistribui, por que colocar a energia para essa região, sabe? Uhum. Eu ouvi um pouco mal esse finalzinho, mas acho que eu entendi a pergunta. Né? Você está perguntando para que serve mandar essa força lá para trás. É isso? Uhum. Ótima pergunta, assim. Aliás, excelentes colocações. Eu espero que tenha ficado claro também e no vídeo, depois da gravação, apareça o que você falou, porque são coisas muito importantes. Né? Principalmente essa ideia, né, de que o que nós estamos fazendo ao organizar o corpo é organizar o modo que você colocou o termo energia, né, ou o Ti, se a gente preferir usar o termo próprio, né, o Ti, né, como é que a gente está fazendo o Ti fluir, né, no nosso organismo. Né? Isso tem tudo a ver. Isso é o que vai nos favorecer em termos de bem-estar, de saúde, né, voltar a essa condição, né, natural em que o Ti, né, se movimenta da maneira mais saudável e natural possível no nosso corpo. Né? Ou seja, é a movimentação não saudável do Ti que nos torna doentes em alguns momentos, ou que nos fazem perder o que seria a nossa melhor forma, né, de saúde, nosso melhor bem-estar. Né? Agora, por que as costas? Né? Tem vários sentidos. Você pode pensar essa questão, por exemplo, né, no sentido marcial. Né? E o Tai Chi ele é uma arte marcial e o movimento ele vai ficar quão mais compreendido, né? Tão mais compreendido quanto mais a gente entende a marcialidade presente em cada movimento. Né? As costas, né, pensando marcialmente, ela tem uma função muito importante, ou a parte de trás do corpo, que é a parte em que nós vamos sustentar a força. Então, imagine um oponente vindo na sua direção, né, ou te atacando. Né? Se ele te acerta um golpe, o que segura esse golpe, o que faz com que você não caia, não vá para trás, não é a força que você coloca na frente do golpe, né? Mas é a força que você coloca atrás do seu corpo. Né? Então, marcialmente, isso é muito importante. Né? Formar uma segurança atrás. É como se a gente estivesse sentado numa cadeira.
né? E que a gente precisa de ter alguma coisa atrás que nos segure. Né? Sempre quando a gente vai receber uma força ou fazer mesmo uma força, né, o que nos segura e nos deixa estável é essa, vamos dizer, essa firmeza atrás. Né? Então, normalmente na movimentação marcial, a gente produz algo suave, né, na frente, para ser ágil, para ter, né, a movimentação ágil, e produz algo firme na retaguarda. Né? Isso é importante, né, em termos marciais. Então, na postura, quando a gente fica numa postura, por exemplo, de Tuishou, né, no Tai Chi, vocês vão notar que a parte de trás do corpo ela é uma parte firme. Né? Ela vai estar sempre firme. Se a gente se movimenta corretamente, a gente não vai deixar, né, as costas balançarem. Né? Por exemplo, nosso quadril não, a nossa lombar, ela vai ter sempre o mesmo tipo de arredondamento, que tem muito a ver com o próximo princípio, né? Com o terceiro princípio. Né? Vai ter muito esse arredondamento, que é o que firma, né, a nossa postura. Né? Então tem esse sentido marcial importante de levar, né, essa energia para as costas. Agora, tem outros sentidos também, né? Como o sentido propriamente, vamos chamar de energético. Né? O nosso principal caminho, né, pelo qual vai percorrer o Qi na transformação daquilo que os chineses, os taoístas principalmente, vão chamar de alquimia interna, né, que tem a ver com as transformações do nosso Jin, Qi e Shen, né? Essa transformação ela depende de uma passagem do Qi pela linha da coluna, né, e pelas vértebras. Né? Então, as costas, né, como sendo o lugar onde está a coluna, ela é importante também como um caminho para a passagem do Qi, né, nesse circuito que, vamos dizer, é um circuito que dá na vertical do nosso corpo. Né? É uma órbita, né, do Qi que se dá na nossa vertical. Né? Inclusive, em alguns momentos, algumas posições da coluna, né, tanto da cervical, quanto da lombar, quanto do centro da coluna, há passagens que, se tiverem obstruídas, podem dificultar bastante essa circulação do Qi. Né? Então, esse arredondamento ele também proporciona um alinhamento da coluna favorável a essa circulação energética. Né? Então, também tem esse sentido colocado ali. Né? Então, eu ficaria com esses dois, né, nesse primeiro momento, para não te deixar sem resposta. Mas a pergunta em si ela é muito boa. Né? O que é o efeito disso que eu estou produzindo como estrutura para o corpo? Né? Primeiro, talvez a primeira coisa que a gente tenha que perceber, né, até para responder, é exatamente como é que essa força está passando, né? Porque a gente sente essa força. Que vocês fizerem, por exemplo, Jianzhuang, né? Necessariamente vai ter esse arredondamento de costas, também vai ter esse afundamento de peito. Dá para perceber essa força passando da frente para trás, né? Pelo centro do corpo, por dentro do corpo, né? E aí, na medida que a gente vai percebendo essas passagens e a movimentação dessa força, a gente vai também tendo insight sobre a função disso. Né? Mas essas duas funções, eu diria que são funções bem claras, pelo menos para mim. Né? A função marcial desse arredondamento das costas e também a função, vamos chamar de energético-alquímica, né? Se a gente pensar nessa outra dimensão. Tá? Tudo bem? Passando aqui, né, para esse próximo slide, aqui tem 4 ideias, que são ideias que eu tirei do texto, né, do comentário do Chen Wei-min, que eu acho que são as mais importantes aqui sobre o Han Xiong. Né? Então, primeiro, importância de conter o tórax, né, com suavidade. Isso eu já comentei. Né? Então, essa ideia do Han, né, e não do simplesmente afunda, afunda aí, aperta, né? Não é uma aperta, não é uma afunda, é um Han, né? Essa coisa de fechar a boquinha, para enfatizar essa importância de fazer com suavidade. Se você faz com força, se você faz com artifício, né, você vai gerar tensão, e a gente não quer tensão. Né? Se a gente juntar isso aqui com o quinto princípio, por exemplo, que é o dos ombros afundados, né, e de pender
né, os cotovelos para baixo, se a gente faz isso com muita força, né, fechar o tórax aqui com força, né, isso vai gerar tensão no ombro, muito necessariamente. Se eu fizer isso aqui, ó, olha o meu ombro que aconteceu lá, ó, tá vendo? Então é uma coisa suave, uma coisa quase não se dá, né? A percepção é muito lá dentro, sutil, né? Suave. Segunda comentário que ele faz, né? Permitir que o Qi submerja ao Tantien inferior. Né? Ele usa uma expressão que é muito comum quando a gente estuda textos sobre artes marciais internas, quando a gente estuda textos sobre Qigong, Daoyin, Neidan, né? Alquimia interna, que é essa ideia do Qi, Chan, Tantien, né? Que é o que está aqui. Né? Aqui é o Qi, né? Chan, esse segundo aqui, e Tantien. Tantien, que é o nosso, traduzindo maleporcamente, né, nosso campo de sinábrio, né, que seria aquele lugar dentro do nosso organismo, no caso aqui, em que estaria concentrado a matéria-prima da alquimia. Né? O sinábrio é o material, né, que é transformado no processo alquímico, né, pensando na alquimia externa. Né? O Tantien seria aquele lugar do nosso corpo, né, aqui no baixo ventre, no caso aqui a gente está falando do baixo Tantien, né, aquela região um pouco abaixo da linha do umbigo, né, dentro do nosso abdômen, onde estaria, né, concentrada essa matéria a ser transformada alquimicamente. Né? Então aqui o Qi tem que submergir essa região. Então o sentido de Han Xiong, né, desse afundar o peito, é trazer o Qi para baixo, afundar o Qi. E é aí que nós vamos perceber aquilo que vocês devem ouvir desde o primeiro dia que já fizeram Tai Chi na vida, né, da respiração ir para baixo, aquela respiração abdominal. Né? Diferentemente de outras artes, né, em que às vezes essa respiração abdominal ela se dá de uma maneira forçada, até utilizando musculatura, no Tai Chi isso se dá porque a gente fecha a passagem do diafragma ao estruturarmos o nosso tórax. Né? Isso se dá exatamente quando a gente faz o Han Xiong. A gente fecha a passagem do diafragma. Com isso, a nossa respiração ela vai ficar abdominal. Tá? Então, é uma função importantíssima aqui, né? Essa de permitir com que a nossa respiração ela desça. Né? Os chineses vão dizer que essa é a respiração saudável, a respiração como do bebê, né? A respiração do baixo ventre, né? A respiração pelo Tantien inferior. Né? Essa respiração que nós, às vezes, nos acostumamos com ela, né, nos nossos maus hábitos, que é a respiração torácica, né, é uma respiração ofegante. Né? Quando a gente fica ofegante, a gente faz isso. Né? Quando a gente acalma, a gente faz... Né? Tórax fecha, né? E o diafragma vai ficar sustentando a respiração lá embaixo. Né? Então é isso que a gente deve buscar. Terceira, né, observação que ele faz, né, que isso deve favorecer o corpo a ficar pesado na parte inferior e leve no superior, que é um efeito de afundar o Qi no Tantien. Né? É o fato de a gente levar o peso para baixo. Quando a gente faz isso aqui também, ó, a gente relaxa a parte de cima do corpo. Né? Então o corpo lá em cima ficando relaxado, eu não vou ter nada como sustentando meu peso para cima, e ele vai descer. Essa força vai descer. Então, eu vou ficar pesado lá embaixo e mais livre, leve em cima. Né? Se a gente juntar isso com o primeiro princípio, que eu espero que vocês já estejam fazendo isso aí, né, mentalmente, né? Juntar com a ideia dessa força que se eleva, né, ao topo da cabeça, a gente vai ter uma dialética interessante, né, de uma força yang que vai para cima, né, ascendente, que tem a ver com o primeiro princípio, e essa força yin, que vai aterrar a partir do Han Xiong, né? Levando o peso lá para baixo, lá para as pernas, lá para os pés, né? Lá para a planta dos pés, né? No contato com a terra. Tá? Então aqui é fundamental também essa ideia, isso também vai estar presente no terceiro princípio, que é essa ideia do enraizamento, a ideia do peso ir para a parte inferior, para a suavidade reinar na parte superior. Também tem tudo a ver com o princípio, né, de
o superior e o inferior seguem-se mutuamente. Essa relação entre o inferior e o superior é uma relação complementar, né? E que no caso aqui também vai se complementar na mesma lógica que é aquela lógica do yin e do yang, né? O do pesado e do leve, né? O do firme e do flexível, e por aí vai, né? Do cheio e do vazio, né? Tudo isso vai estar favorecido quando a gente faz desenvolve essa habilidade tão singela de Hanxiong, tá? E quarto, né, que tem a ver com o terceiro, que é ajudar no enraizamento dos pés junto à terra. Então, quando a gente desce o peso lá para baixo, né, quando o Qi submerge no Tantien, né, e levamos o peso para baixo, né, a gente ajuda a criar um enraizamento na base dos pés, que tem muito a ver com aquela conexão que no Tai Chi a gente usa demais, do R1, né, do ponto R1, a gente pegar da acupuntura, aquele, né, pontinho lá entre, né, o metatarso e o centro ali da sola do pé, de estar bem fincado no chão, né? Então, quanto mais peso a gente tiver sobre isso, mais esse R1 vai estar fincado no chão. E é a partir dele que a gente puxa a força, né, para produzir o movimento. A gente puxa a força do solo para produzir o efeito lá nos dedos, como a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Tudo bem? Estou indo bem devagarzinho aqui, mas vocês, de novo, se quiserem interromper, fiquem à vontade. Né? Na sequência, então aqui o Pa Pei. Né? Han Xiong, Pa Pei. Então, primeiro comentário que faz o Chen Wei-min, que eu já comentei, né? A habilidade, de novo, ó, de habilidade, ele chama de uma habilidade. Pa Bei decorre da habilidade Han Xiong. Né? Então, não é algo autônomo. Né? São habilidades que se dão em conjunto. Né? E a gente vai ver isso mais lá para frente também, quando a gente trabalhar o quinto princípio. Né? Soltar os cotovelos, né? Totalmente. Soltar os cotovelos e afundar o ombro também é uma habilidade que se dá conjuntamente, né? E não separadamente. Né? Um é efeito do outro. E aqui também, e na verdade, o quinto princípio e o segundo princípio, eles estão muito relacionados também. E um vai ter, né, efeito sobre o outro. Dificilmente a gente consegue, né, por exemplo, fazer delicadamente esse fechamento se a gente não relaxar também os ombros. Né? E então existe uma conexão muito clara. Esses 5 primeiros princípios são princípios que estão muito conectados entre si, nessa dimensão mais fisiológico-corporal, né, concreta. Né? E também, no caso aqui, essas duas habilidades elas se dão conjuntamente. Então, afundando o tórax, né, ou comendo, vamos falar, beliscando o tórax, né, mordiscando o tórax, ou com o tórax, que a gente promove esse desenraizamento das costas, né, ou essa puxar as costas pelas raízes. Né? Claro que eu só estou falando isso porque eu já expliquei essas palavras aqui, porque se eu estivesse falando isso para pessoas que não tivessem ouvido antes, ia virar uma confusão, não ia entender nada. Né? Mas vocês já estão escolados aí no assunto. Segundo, né, ela é efeito, né, esse papo aí, é efeito do Qi grudar, né, é a expressão Qi, essa expressão grudar nas costas. Então é aquilo como eu falei, né, é a força que vai grudar lá nas costas que vai fazer, né, com que tenha esse arredondamento. Né? Então isso se dá sem que a gente tenha que agir, né, deliberadamente para produzir esse arredondamento. Né? A gente fazendo o ranchão, a gente já vai produzir essa ideia do Qi indo para as costas. Né? E grudando lá. Né? Pa Pei é o que permite a emissão da força pelas vértebras. Olha de novo, né, aquela resposta que eu dei para a Laís, né, que ela perguntou. Né, quando eu faço esse arredondamento, eu alinho minha coluna de tal modo que eu vou permitir com que a força que eu vou buscar lá do chão, já vou falar disso, ela passe pelas minhas vértebras, né, que tem a ver com a minha coluna. Né? Então, somente alinhando direitinho as minhas costas
é que eu vou conseguir trazer essa força com efetividade, né, transmitindo ela lá do chão, pelas minhas vértebras, de modo a que ela chegue até lá nos meus dedos. Né? Isso daqui a pouco vai ficar mais claro. Tudo bem? Sunhyao. Então, vamos passar para o terceiro princípio. Em relação ao Sunhyao, eu tirei aqui uma frase que está citada lá no Chen Wei-min, né, do clássico do Tai Chi, que é o clássico do Tai Chi que chama clássico do Tai Chi, que está dentro dos clássicos do Tai Chi. Né? É aquele texto atribuído ao Jiang Sanfan, né, que vai saber quem escreveu, certamente não foi o Jiang Sanfan, mas que, enfim, na tradição ficou atribuído, né, ao Jiang Sanfan. E lá no clássico do Tai Chi Chuan está dito o seguinte, né, Qi Gan Cai Jiao, né, é o que está escrito aqui, né, Fai Tui, Jiu Jai Yao, Xin Yu Shou Ji. Né? Vocês viram que eu coloquei alguns negritos aqui, né, nessas frases. São 4 frases, né, são em sequência. Eu coloquei alguns negritos, né, que são as palavras-chave de cada pedacinho aqui. Primeiro negrito é a palavra gan, né, que é raiz. Literalmente é a raiz. Tá? E jiao. Jiao é pé. Tá? Então, você tem aqui primeiro é raiz, pé. Né? Então, lá começa algo ali lá no raiz, pé. Esse é o caminho da força. O caminho da força começa na raiz lá do pé. Então, nos pés estão as raízes. E lembra que a gente lá no Hanxiong, a gente deu um jeito dos pés se enraizarem melhor possível na terra. Né? Então, o caminho da força começa nessa raiz que está lá no pé, que está lá no rio, né? Se a gente quiser localizar com mais precisão. Depois tem fa, que é o verbo emitir, né? Tui. Tui é perna. Tá? Então, das raízes, né, dos pés, essa força é emitida para as pernas. Né? Então, quando a gente está fazendo os passos lá no Tai Chi, o que a gente está fazendo é jogar a força a partir da terra, né, e emiti-las para as pernas, num primeiro momento. Tá? Essa força que é emitida lá nas pernas vão avançar e vão ser Jiuzai. Jiuzai. Jiuzai é governar, né? É o governo. Né? Pelo Yao. Yao tem a ver aqui com Sun Yao. Né? Algumas pessoas vão chamar de quadril, outras pessoas vão falar de cintura, e a gente vai ver que não é nem exatamente uma coisa nem outra. Talvez a gente possa falar de coluna lombar, enfim, talvez a gente possa falar de cintura num outro sentido, mas a gente já vai ver, né, o que quer dizer esse Yao. Seja como for, essa região média do corpo, né, que envolve ali, a gente já vai ver uma imagem que vai ilustrar melhor, mas essa região do quadril, da cintura, da lombar, tá? É aí que é o Yao. E o Yao governa. Né? Vocês provavelmente já ouviram uma metáfora na prática do Tai Chi, que é a metáfora do chicote. Né? Quando a gente vai treinar lá o Tampien, né, se fala muito onde é que é o chicote. Né? Ou quando vocês vão treinar Fadim, né? Quando já treinaram Fadim, vocês vão saber que tem lá o chicote, né? Que tem a base onde você segura, né? Tem lá aquela parte que você segura do chicote, e você tem a corda lá do chicote, né? Enfim, aquela parte flexível do chicote. O Yao é essa parte que governa, que é essa parte rígida do chicote, né? Em que eu pego minha mão e vou mexer o chicote. Né? Essa é a região, é o que faz o Yao. O Yao é o que vai pegar essa força que está sendo trazida lá da terra, né, que tem origem lá na raiz, nos pés, e que são emitidas nas pernas, e ele vai direcionar isso lá para cima. Então o Yao é o que direciona o movimento, é o que balança o chicote. Né? Por isso a importância aqui do Sun Yao. Tá? Por isso a importância aqui do Sun Yao. Sun Yao significa algo que a gente tem que fazer para isso que governa o nosso movimento, estar o mais livre possível para governar, né, da maneira mais eficaz, né, o sentido, né, o caminho dessa força. E por último, né, eu coloquei aqui o Xin,
né? Que é expressão, forma, né? Shouji. Shouji, literalmente, são os dedos, né? E Shin, portanto, é a forma. Né? Então, isso que é a força, né? O caminho da força qual é? A gente traz do chão pelas raízes, que são os pés, emite pelas pernas, que está muito relacionado ao passo, governa pela cintura, que é o que forma o movimento, e dá expressão pelas mãos. Né? A mão, o dedo das mãos, seria a ponta do chicote, né? Usando aquela metáfora do chicote. Tá? Esse caminho da força é essencial para a gente entender o sentido aqui de Sun Yao e também como que Sun Yao se relaciona com Han Xiong, né? Já que Han Xiong permitiu, por exemplo, que a gente enraizasse a força e levasse, né, uma densidade para os membros inferiores, né, para as pernas, por exemplo, que é onde vai haver a transmissão dessa força, né, para que a gente traga essa força até a cintura e na cintura a gente desenvolva ela numa expressão que vai se mostrar ao longo, né, da parte superior do corpo até o limite da ponta dos dedos. Tudo bem? Aqui a gente tem uma imagem, né, que traduz um pouco onde é que estão, né, onde é que está esse Yao. Né? E aí eu coloquei, né, na parte de trás do corpo, mas a gente pode pensar o Yao durante ou por toda a circunferência do nosso corpo, né, na frente, atrás, aos lados, né? Então é muito mais essa ideia tridimensional mesmo de uma espécie de um cilindro, né? Está pensando aqui em um cilindro, não estamos pensando num plano, né, do corpo, que tem tudo a ver com a coluna vertebral. A coluna vertebral é o nosso Taiji, né? Ela que é o nosso eixo, né? E é a respeito dela, né, e do eixo que se movimenta em torno desse eixo, né, os eixos que se movimentam em torno desses eixos, que a gente pensa também essas partes. Né? Então, o que é o Yao? O Yao é essa base da coluna, é essa base do nosso Taiji, né? Ou o que a gente chama, né, comumente dentro da nossa medicina, né, já moderna, ocidental, da nossa coluna lombar, nessa região da nossa coluna lombar, mas que não é só lá atrás, é na frente também. Né? A região lombar, mas abdominal também. Né? Essa é a região do Yao. Se a gente olhar, pensar no corpo humano, né, aqui nessa imagem não dá para ver tão bem, mas se a gente pensar, né, nas costelas, né, pensando aqui no tórax e nas costelas, a gente vai ver que a área do Yao é a área que não tem costela, né, que não está contornada por costela. É a nossa área vazia da coluna, vamos chamar assim. Né? É como se a coluna mais ao centro, a coluna mais central, né, esse Xiong Dui, né, que tem a ver com Xiong, que a gente fez o Han Xiong, né, essa parte central, né, ela que fecha no segundo princípio, assim como no primeiro princípio é o que ordena, né, o Jing Dui, né, inclusive o Jing não é exatamente a mesma palavra, mas está associado àquele primeiro princípio, né, que tem a ver com a energia subindo, né, ascendente, que vai passar pela cervical, também alinhar a cervical. Aqui a gente está falando dessa área inferior, que tem essa área vazia. E essa ideia do vazio como algo que é gerador do movimento é muito próprio da filosofia chinesa tradicional, clássica. Né? É a ideia, por exemplo, do Wuji. Né? Vocês conhecem a expressão de Wuji Taiji, né? Ou seja, da não polaridade, né? Desse vazio, entre aspas, né? Porque o vazio é a plenitude de possibilidades, né? E não a falta, né, de algo, mas são todas as possibilidades de uma maneira latente, que está nesse vazio. Né? Então é desse vazio que brotam todas as possibilidades e que brota também a polaridade, né? O Taiji. Né? Então, do Wuji surge o Taiji. Né? O Yao também é uma espécie de um Wuji dentro desse nosso Taiji, né? Dentro da nossa coluna. É dali que surgem todas as formas, é desse espaço, entre aspas, vazio, onde tem essa vacuidade, que surgem as formas. Ele governa. E ele governa exatamente por ser vazio, porque ao ser vazio, ele não tem barreiras. Né? Talvez a nossa parte mediana da coluna tenha aqui as
as costelas, né, que formam certas barreiras, né, e aqui não. Nosso quadril, nossa cintura, tem possibilidade de se movimentar em múltiplas direções, né, e com isso é possível fazer muitas variações do movimento, ou seja, desdobrar aquela força que está sendo transmitida pelas pernas, né, que vem lá das raízes e é transmitidas pelas pernas, desdobrar isso de muitas formas, né? Então é o Yao que vai fazer isso, essa região do nosso Taiji, da nossa coluna, do nosso eixo, que proporciona isso. Essa área também é muito importante na medicina chinesa, né? E na Canção das 13 Posturas, que também compõe os clássicos do Tai Chi, há um trecho, né, que aparece da seguinte forma, né? Ming Yi Yuan Tou Zai Yao Shi. Né? Ou seja, na região do Yao, né, Qi Yao Shi, né, na região do Yao, né, está localizado o nosso Ming Yi. Ming é vida, Yi é intenção, mente, né? Então, a nossa mente, a nossa vida está no nosso baixo ventre, na nossa lombar. Né? Essa é uma ideia muito clara na medicina chinesa. A gente tem um exercício dentro da série de Qigong para a Saúde, né, da Sociedade Brasileira de Tai Chi, que eu acho que vocês devem praticar, pelo menos quem está aqui em Uberlândia, né, que pratica o Yang aqui em Uberlândia, que tem aquele exercício da curva da vida. Se lembra da curva da vida? Só pedir, tem alguém com o áudio aberto, se puder deixar, está dando uma interferência aqui. A curva da vida, lembra que a gente vai lá embaixo, depois levanta, né, olha para cima, né? Exato. A gente faz o quê? A gente contrai, né, a base da coluna lá atrás. Né? E tem um ponto ali que a gente está contraindo lá atrás, que é esqueci o nome do ponto, gente. Ai, gente, fugiu o termo. Mingman, né, que é o portal da vida. Né? O portal da vida. Man é portal, né, porta, né, entrada, saída. Né? E Min, que é vida. Né? Ou seja, aqui, né, nessa área da coluna, está a ideia de geração também da vida, fonte da vida, né, muito associada, por exemplo, né, à própria geração, né, no ventre, né, da vida, né, da mulher, no ventre da mulher. Né? Também muito associada à região dos rins, que é uma região fundamental, né, onde está armazenada a água, né, e o Qi, né, para a nossa vida também. Né? Então, essa região é uma região muito associada com a ideia de geração de vida, né, e, portanto, também de onde surgem também as formas. Né, e também de onde surgem as formas. E depois a gente vai falar da intenção, né? Se a gente adiantar lá no sexto princípio, que a gente falar usar a intenção e não a força, essa intenção vem de onde? Essa intenção também vem do Yao, né? Também vem dessa região. Né? Porque agindo a partir daqui, a gente não usa força, a gente usa uma outra ideia mais inteligente, que é da condução dessa força que está vindo do chão. Né? Por meio dessa região governadora, né, que é o nosso Yao. Tá? Tudo bem? Está muito estranho isso? Não, né? Vocês já têm experiência na prática, então acho que não fica muito etéreo. Né? Se fosse alguém que nunca tivesse feito Tai Chi na vida, talvez ficasse estranho, mas aqui não é o caso. Último slide aqui, né? Para a gente entender essas palavrinhas. Né? A gente falou já um pouco de Yao, mas não falamos do verbo que está aqui, que é o som. Né? Que a gente também pode utilizar aqui a palavra inteira Song Kai, né? Que é relaxar. Né? A ideia do relaxar. Essa palavra, né, essa daqui, que é a palavra som, ela está escrita aqui nos caracteres modernos, né? Mas o caractere tradicional dela, que dá para a gente ver o radical, né, é essa palavrona aqui, ó. Estão vendo? Eu grifei aqui agora. Está dando para ver aí, né? Então, essa é a palavra sum. A sum, ela é formada, né, por duas palavras. Né? Essa palavra, que é até aquela que vai
ser simplificada aqui, né, tem a ver com os pinheiros, é o pinheiro. Tá? Essa palavra quer dizer pinheiro. E aí eu coloquei essa floresta de pinheiros aqui atrás para a gente ter essa ideia visual aqui do pinheiro. Tá? E piau é cabelo. Tá? Literalmente é cabelo. Então, a palavra som tem a ver aqui com o cabelo do pinheiro. E a gente vai poder imaginar o que quer dizer esse cabelo do pinheiro aqui. E cai é abrir. Né? A ideia de relaxar aqui, né, essa ideia de relaxar que aparece no conceito de Song Yao, né, que é a ideia de Song Kai Yao, né, tem a ver com a ideia de abertura, tá? De abertura. Né? Essa palavrinha aqui embaixo, né, que tem aqui embaixo do portão, né, também indica essa ideia de abertura. Tá? Se a gente pensar num pinheiro, né, na forma de um pinheiro, pensar numa árvore de Natal, né, como é que esse cabelo, claro, a penugem, entre aspas, do pinheiro, né, ou as suas folhas, elas se organizam, né, num pinheiro? Elas são pontiagudas em cima e vão descendo num formato cônico, né, formando um cone. Né? Essa é um pouco a ideia da força do Sun, né, do Sun Yao. Né? Essa é a ideia de como se fosse um derretimento em que a força vai descendo e abrindo. Tá? Essa trajetória, como de um pinheiro, também pode ser pensado com a trajetória da força. Lembra quando a gente hanxiong, né? Quando a gente fecha, né, o peito, que a gente afunda o tipo tantien? Né? Qual que é o efeito? Né? O efeito é como se a gente estivesse afinando a nossa estrutura lá em cima e trazendo algo aqui para baixo. Tanto que a nossa barriguinha, né, quando a gente respirar, vai ficar grandinha. Né? A gente fala quando está barrigudo, não é barriga, é muito tino tantien. Né? Tem que aprender essa piada interna de praticante de Tai Chi. É quando está gordinho, não é que está gordinho, está com muito tino tantien. Quando a gente está com muito tino tantien, a gente arredonda lá naquela região. Né? Então acontece igual o pinheiro. Né? O pinheiro vai ficar fininho lá em cima e denso lá embaixo. Né? E denso lá embaixo. Ah, Laís, tudo bem, sai, Laís. Depois você assiste o restinho lá na gravação. Então, essa ideia é interessante da gente ter na cabeça aqui no som. Né? O som tem a ver com descer, derreter essa força lá de cima para baixo, espalhando ela lá embaixo. E qual que é o efeito disso? Né? Kai também tem a ver, esse gong do Kai também tem a ver com o vento, né? Apesar de não seja a palavra vento, tá? Mas também tem a ver com a ideia do vento. Né? Quando o vento bate no pinheiro, o que acontece, né, com o pinheiro? O pinheiro não arrebenta. Né? Vocês já devem ter visto o pinheiro balançando no vento. Né? Lá em cima fica aquela coisa assim, molenga, mas lá embaixo está firme. Né? Essa é uma ideia também presente aqui. Né? Lembra daquela coisa flexível em cima, embaixo, denso, firme? Também o pinheiro faz isso. O que faz com que o pinheiro não caia é exatamente isso. Ele ter flexibilidade lá em cima e ter uma densidade, né, lá na base, né, na base desse triângulo, desse cone. Né? Se a gente aí voltar, né, a gente for lá no japonês, por isso que eu coloquei aqui, né, a imagem do Funakoshi, né, o mestre, né, fundador do estilo Shotokan, né, não sei se alguém aqui já fez ou faz karatê, né, o Funakoshi deu ao seu estilo de karatê o nome de Shotokan. Né? O que é o Shoto? Né? Que está aqui. Shoto é exatamente, né, no kanji, né, a palavra utilizada em japonês que deriva do alfabeto, vamos chamar assim, né, ou dos caracteres chineses, é exatamente essa palavra som. Tá? Shotokan vem exatamente desse pinheiro aqui, né? Que também tem a ver com essa ideia da base, da formação da base. A base no karatê também é uma base que tem que ser firme e ela é espalhada. Né? Quem já fez karatê Shotokan sabe que a gente tem que abrir a base, né? Que a base ela não pode ser curtinha, ela não pode ser fininha, ela tem que ser bem aberta.
que tem a ver também com esse princípio da gente ter um fino em cima e uma base larga, né? No Tai Chi, não necessariamente a gente precisa ter a base larga, no caso do Yang, a gente até vai ter, né? Como uma aparência formal, uma estética do estilo, né? Mas essa ideia de que a densidade vai para baixo e se espalha embaixo, né? Enquanto a força de cima ela gera essa flexibilidade, essa coisa fina em cima, né? Está presente aqui também, nessa ideia desse relaxar que tem a ver aqui com a forma do pinheiro, tá? Então, o Sun Yao, o que é? Né? O Sun Yao é a gente descer essa força para baixo, não dando travas a essa região do Yao. Né? Poderia chamar aqui de cintura, tá? Mas vou usar o termo Yao mesmo do chinês. Aquela região é uma região que vai ter essa densidade dessa força que está descendo. Ela vai abranger essa densidade, só que de uma forma solta, né? Não de uma forma presa, né? De uma forma solta, de uma forma relaxada nesse sentido. Por quê? Porque eu tenho que utilizar essa densidade para emitir ela nas direções que eu preciso, né? E produzir as formas que eu preciso, né? Na parte superior, sobretudo, do corpo, né? Na elaboração e na formação do movimento, né? Então, aqui a ideia, né, do Sun Yao é bem essa, a gente trazer essa densidade para essa área, né, abdominal, mas trazer essa densidade sem gerar tensão. Né? De novo, sem gerar tensão, sem gerar contrações. Pelo contrário, a gente tem que ter essa liberdade de movimento na cintura. Essa é a apresentação que eu montei. Tá? E aí eu já vou abrir para vocês, deixa eu tirar a apresentação, se for necessário eu compartilho de novo, mas aí nós estamos à disposição para perguntas, para comentários, enfim, fiquem à vontade. Alguém quer comentar? Não? Maraísa, pode falar. Sim. Não sei se fica um pouco fora, mas quando você falou da alquimia interna, energia fluindo, frente e trás, seria o mesmo que em alguns lugares a gente vê como a Kundalini, ativar a Kundalini ou não? Eu não vou conseguir responder essa sua questão, porque eu não conheço o suficiente sobre Kundalini, mas eu acredito que tenha muito a ver. Né? Não é a mesma coisa, evidentemente, porque são doutrinas diferentes, né? São saberes diferentes. Né? A alquimia interna, né, dos chineses tem, assim, ela tem uma base taoísta, mas isso não quer dizer que não tenha tido influência indiana, porque certamente teve, né, na interação do taoísmo com o budismo ao longo de séculos, mas principalmente durante a dinastia Ming, né? Certamente teve uma interação entre essas ideias de origem indiana com as origens chinesas, e tem a ver, isso, né, eu acho que é uma coisa bem trivial da Kundalini, que é a coisa do caminho pela coluna. Né? Também no Kundalini há essa importância da coluna vertebral. Né? É por ali que há passagens. Né? Então, acho que nesse sentido, sim. Né? Nesse sentido, acho que tem muita conexão com o que é desenvolvido na Kundalini. Né? Mas, de novo, eu não sou, né, muito versado em yoga, em Kundalini, né, em Índia, né? Então eu não vou arriscar conexões maiores, né? Mas certamente tem relação. Não é à toa que você fez essa pergunta, e eu acho que é uma boa pergunta. Sugiro perguntar para alguém que conheça mais de yoga, né? E que conheça também algo sobre a medicina chinesa e Tai Chi, né? Você encontrando uma pessoa que tem essa dupla, né, esse duplo conhecimento, aí vai ser mais legal. Aí você me conta depois que você descobriu. Vai deixar. E foi bem legal, assim, porque eu sou muito visual e os exemplos que você trouxe, assim, aí fica mais fácil quando a gente estiver fazendo os movimentos, imaginar, né? O chicote, o pinheiro, e ajuda também, pelo menos para mim, procurar ter essa fluidez e não
o movimento cortado, vamos ficar muito no mental e procurar mais sentir, encontrar essa conexão, né, para fluir. Perfeito. A língua chinesa é muito visual, né? Então, quando a gente vai para as palavras, né, e vai ver o que elas significam, elas acabam sugerindo muita imagem, né? O ideograma ele tem esse caráter, né? Mesmo não sendo muitas vezes um pictograma, né, ou seja, um conceito derivado da imagem diretamente, ele traz imagem. Então favorece muito essa leitura. Eu sou muito visual também, eu gosto de ter esses insights que vêm do visual. E é muito legal. Esse jeito de formular, né, quando a gente fala dos 10 princípios, não passa de uma formulação de coisas que na prática a gente já vem aprendendo também, né, mesmo que não fossem faladas. Né, mas quando elas são faladas para dar clareza. Né, e a escolha dessas palavras, né, que foram feitas lá 100 anos atrás, 150 anos atrás, não são escolhas aleatórias, são escolhas que são para clarear o entendimento. Né? E aí a gente tendo um pouquinho, né, de cuidado, de tratar a referência, né, a partir da língua chinesa, da cultura chinesa, a gente consegue perceber umas coisas que às vezes são muito sutis, mas fazem muita diferença. Então, por exemplo, essa ideia do Han Xiong, né, fechar a boca, fechar a boquinha, né, delicadamente. Né. Ok, mais? E outro ponto também sobre o do diafragma, né? Quando fala assim, para baixar a respiração, lá eu ficava assim, como que eu faço isso? E aqui você trouxe a explicação, aí agora eu vou praticar e observar mais, procurar trazer todos esses exemplos, né? Gratidão mesmo. Imagina. É tão comum, né? Às vezes, assim, quando a pessoa está começando, né? Não sei se é seu caso, acho que você já pratica mais tempo. Mas quando a pessoa está começando, muitas vezes o professor fala assim, a respiração tem que ser baixa. E a pessoa fica contraindo o abdômen para ver se a respiração fica lá embaixo. Né? E isso é bem o contrário do que a gente precisa fazer. Né? Então é mais como você que organiza o corpo, né, para essa respiração ficar lá. E é interessante, uma vez eu fiz um curso de Zhuang, né, com um colega meu, um amigo, né, que estuda Zhuang a partir do Yi Chuan, né, ou do Lao Qigong, que é uma outra arte marcial diferente do Tai Chi Chuan e da qual surge, né, também a própria prática do Zhuang. Ela está muito mais associada ao Yi Chuan do que o Tai Chi originalmente, né, o Xing Yi também. E tendo aula com ele, né, com esse meu colega, o Jerônimo, ele me disse o seguinte, né, sobre aquela coisa, sabe a língua no céu da boca? Ponta da língua no céu da boca? Muita gente fala assim, ó, ponta da língua no céu da boca. A gente vai lá e põe, né? E ele falou o seguinte, que dentro lá do Jianzhuang, como ele aprendeu lá com o mestre dele, essa ideia da língua no céu da boca, ela é o efeito de quando você estruturou toda a forma. Então, quando você está lá e consegue estruturar e relaxa a boca, naturalmente a língua vai lá. E você não precisa fazer nada. Né? E muita coisa dentro do Tai Chi é assim. Né? Às vezes o professor está falando, oh, você tem que fazer isso, mas na verdade isso tem que ocorrer, né? Naturalmente. Só que esse naturalmente é muito entre aspas, porque exige todo um treinamento, um aprendizado e uma compreensão que a gente vai progressivamente construindo no corpo, que quando a gente faz uma sequência de coisas em conjunto, isso dá como efeito mais um tanto de coisas, né, no corpo. Então, no final das contas, aquela coisa, na prática a gente vai descobrindo, né? A gente vai descobrindo os atalhos e os caminhos. Né? Isso é muito interessante, é o mais legal. O que mais? Alguém sabe Kundalini aqui para poder falar um pouco mais sobre a pergunta que a Maraísa fez? Eu vou ter que estudar yoga. Tem que estudar yoga para responder algumas perguntas. Sou muito ignorante em yoga. Muito mesmo. Mais alguma coisa, não?
Quem mais que está aqui? Deixa eu olhar na listinha aqui. Francisco, Stephanie, Daniela, Raquel. Alguma questão? Não? Bom, se for só isso, a gente pode ir encerrando por aqui. Né? Agradeço a participação de vocês. Né? Foi muito bom para mim ter esse momento aí de conversa. Eu vou continuar montando aí um cronograma, né, para o mês que vem, para mais um encontro, para a gente trabalhar pelo menos ali o quarto e o quinto princípios. Né? Obrigado, Stefan. Legal. O quarto e o quinto princípio, tá? E vamos nos falando e eu vou passando essas informações também nos grupos. Vai? Então é isso aí, gente. Bom restinho de noite, né, para vocês. Bom descanso. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço a presença de vocês. Maravilhosa. Que bom que foi bom. Um abraço, gente. Abraço, Guilherme. Obrigado. Até a próxima. Até. Até mais, até.